Fala galera do Touchdown Brasil, hoje estamos aqui com meu parceiro Diego Taylor, ele que é uma das maiores referências de atletas do futebol americano do Brasil, que também carrega a identidade e personalidade da linha de ataque da nossa seleção brasileira. Atualmente, hoje faz parte do João Pessoa Espectros. Irmão, seja muito bem-vindo, obrigado demais pela sua presença aqui no programa. Pô, muito obrigado, cara, de coração aí, valeu o convite, parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa. Eu acho que vai agregar muito aí ao futebol americano do Brasil, né? Ter uma perspectiva de quem jogou lá fora. Com certeza, agradeço demais. Vamos dar início então. Bom, para começar esse papo, conta pra gente, irmão, quando você conheceu o futebol americano e como foi essa primeira introdução ao esporte? Então, cara, começou na época de faculdade, né? Eu jogava basquete também na época. E sempre fui pivô de força, sempre curti usar a força e a base, etc. E aí um dia eu cheguei na aula de mídia, antes da aula de mídia, tinha um colega meu lá da turma assistindo, tipo, vendo umas fotos no Orkut na época ainda. Me senti mal velho agora, puta que pariu. Beleza, aí, não devia ter falado, agora eu tô um pouquinho velho, aqueles mas beleza. Depoimentos e tal. Isso! Aceito ou não aceito, né? Comunidade de futebol americano. FABR, tá ligado? Mas assim, e cara, eu falei, velho, isso é no Brasil, como é que funciona? Eu falei, aqui em Santos, a gente jogou, eles tinham feito até um amistoso com o pessoal do Guarujá e tal. Falou, pô, cara, aparece lá, se tem tamanho e tal, né? Eu falei, vamos ver, né? Cara, chegou as férias daquele ano, isso foi 2007. Chegou as férias, eu tava aqui paradão, falei, pô, acho que eu vou lá ver qual que é desse futebol americano, do povo que joga. Eles jogam aqui na praia, treinavam na praia, na areia mesmo. E aí o que eu pensei? Vou ligar pra um outro amigo meu gordo, né? Que ele vai falar, pô, cara, com uma preguiça. Eu vou falar, pô, é verdade, né? Liguei, vamos jogar um jogo online aí, comer uma esfirra. E aí, cara, ele falou, velho, bora. Irado. Falei, então, se tu falou bora, o cara mais preguiçoso que eu conheço, pior do que eu. Vambora. Cara, chegamos lá, foi muito legal. Eles não tinham noção muito de regra, mas sabiam da parte mais comum, assim, do esporte, que era, tipo, conquistar território, o ataque faz isso, tipo, tudo bem leigo, e me colocaram na linha defensiva. Aí falou, você tem que impedir que o ataque conquiste território e tal. Eu falei, cara, vou tentar, onde eu tenho que ir. Sim. Mas, cara, era muito engraçado pra você ver o que é a diferença de cultura do esporte, etc. Eu não sabia que eu podia usar a mão, né? Tava de nose tackle, mano, eu ia de cabeça, eu sei lá o que tava acontecendo, não tinha helmet. Só vai. O pulo da baleia ali, né? Vai, cara, e vai, seja o que Deus quiser, escutar um clack para. E aí, cara, foi amor à primeira vista ali, tipo, a questão do contato, de eu poder usar o tamanho. Sim. Né? Porque eu acho que também tem muito esse lado do gordinho de não ser útil pro esporte. Muito gordinho se enxerga assim. Cara, no futebol americano ele é o principal. Se ele for realmente atleta, incorporar esse perfil, né? Com certeza. Então... Eu acho que isso é muito grande. Eu acho que, crescendo aqui no Brasil, é muito aquela, ou você vai jogar o futebol, se você é muito grande, você não é atleta, você não é isso, ou você vai pro basquete, que tem que ter um clube. É mais difícil você ter essa base para outros esportes. Isso que eu sempre gostei muito dos Estados Unidos e por isso que eu sempre falo que a galera tem que ir para ver essa estrutura, que lá você pode focar no beisebol, focar na natação, você vai ter estrutura para tudo. E principalmente para o futebol americano, que é o nosso esporte, você vê muitos atletas que, um cara da linha que é um puta atleta, que, faz wrestling, faz futebol americano e você vê as coisas que ele consegue fazer e se encontra num esporte que dá essa oportunidade para ele mostrar esse lado dele atlético, esse dom, mostrar essa força bruta, que é o bacana, que eu acho que muitas vezes a gente perde, mesmo no Brasil, tendo muitas pessoas de físico bom que poderiam estar sendo utilizadas para o esporte, por falta de conhecimento, acabam não encontrando uma área. E uma coisa que eu queria perguntar, 2007, isso daí seria mais ou menos no começo do esporte aqui no Brasil? Como que estava tudo isso, essa cena do futebol americano aqui? Cara, eu achava que era o começo do futebol americano no Brasil, né? Foram meses, assim, que eu comecei a pensar isso, porque realmente era muito cru, mas pra mim, naquela época, era algo grandioso. E aí quem realmente gosta e quem realmente se interessa por algo, corre atrás, né? Começa a pesquisar, de onde vem, quem que manja disso, onde que eu vou poder buscar conhecimento e aprendizado. E aí, na época, era o YouTube a maior fonte de
de conhecimento do FA, que até hoje fornece muito isso, um material muito bom. Na época eu comecei a pesquisar e voltamos ao Orkut. Eu entrei lá no Orkut e falei, cara, eu preciso saber se tem isso em outros lugares. Sim. Né? Procurou as e aí eu via. Procurou cara, já tinha tipo Carioca Bowl. Eu falei, Sim. como assim? Então já tinha o Campeonato de Areia, que acho que é um dos mais antigos. Eu lembro que tinha um time de Joinville, acho que Panzers, que era um time que em 90 e pouco já treinava, mas assim, cara, nada a nível nacional, nada que abrangesse, né, o território nacional mesmo, ninguém conhecia. Eu não fazia ideia, fui ter ideia justamente porque pesquisei, né? E aí, pegando um gancho do que você falou, muita gente perde oportunidade dentro do cenário aí do futebol americano por achar que é um esporte como qualquer outro, e ele é totalmente democrático, cara. Sim. Então, se o gordinho entende com o OL, ele é gordinho, já foi gordinho e de repente treinou, entendeu o corpo, o organismo e se tornou quem ele é, né? Útil naquela posição, cara, tudo muda. Mas como o esporte não faz parte da cultura ainda, é muito difícil do cara ter essa percepção. Ele sempre vai se colocar para baixo e falar, pô, não sou pro esporte. Sim. Né? E uma coisa que, até desculpa te interromper, mas é uma coisa que eu vivi na pele, assim, eu sempre fui jogador de futebol aqui, era zagueiro, não era um bom jogador, era aquele último homem sempre um pouquinho maior que só chegava para rasgar mesmo. Pô, mas eu sempre gostei de esporte, sempre tive aquela competitividade de querer estar ali buscando um progresso, buscando uma melhora. E quando eu fui mesmo me tornando um kicker, eu achei meio que uma função que para mim eu chutava a bola forte, mas e tinha precisão e eram as minhas duas melhores coisas do futebol e pude achar uma função que era exatamente isso, que me dava oportunidade. Então imagino que para você, da mesma forma, você jogava basquete, jogava outros esportes e muitas vezes, você está muito agressivo pro basquete, você quer usar muito o corpo, você acaba encontrando o futebol americano como exatamente o ponto que você mais gosta, o ponto que você mais quer focar e exercer durante o seu trabalho, e isso te dá uma vida de, pô, eu quero ser o melhor nisso, eu quero utilizar isso e dar aquele fogo para você querer crescer no esporte, querer aprender mais. Com certeza. E eu acho que o futebol americano, que é legal da gente falar também, é importante você começar jovem, é importante você ter essa mentalidade de querer buscar conhecimento, de querer ir atrás, porque é um jogo muito técnico. Não adianta, a gente sabe, obviamente, você quando começou de nose, que você falou, ia de cabeça, mesmo com o seu tamanho, com a sua força, você ainda não era tão eficaz quanto você poderia ser, sabendo das técnicas. Então, eu acho que pra galera que vê o esporte, que acha que, pô, é só tá parado, demora muito, cara, o quanto você começa a aprender as regras, entender as jogadas, como fazer um setup de um play, você vai vendo que é toda uma mentalidade por trás disso, e eu acho que isso que é a beleza do esporte. Então fala um pouquinho disso, de como foi para você ganhar esse conhecimento ao longo dos anos, durante a sua carreira, entendendo melhor e até chegar nesse ponto que hoje em dia você é uma das maiores referências aqui do Brasil para suas posições. Pô, primeiramente, obrigado aí, cara, de verdade pelas palavras. Eu sempre batalhei, eu nunca fui tão competitivo como você falou que era já no futebol, né? Eu jogava, eu pensava assim, eu tenho que fazer minha função. Mas eu não pensava que dentro daquela função eu podia expandir muito mais, né? Existiam variedades de coisas que eu podia fazer para melhorar e talvez ganhar mais espaço. Eu me contentava com aquilo ali, eu sou um pivô de força, é isso que eu vou fazer cesta aqui embaixo. Depois que a gente vai conhecendo mais o jogo, né? E aí entra muito o que você falou, quando você aprende a coisa, quando você entende que a base de tudo é o mental, e que se a mente tiver em dia, você consegue alinhar mente e corpo e aí tudo funciona. Aconteceu no basquete, no futebol americano não foi diferente, né? Eu comecei a estudar mais, eu comecei a assistir mais vídeos, entender o que um DL faz, qual é o papel do nose, né? Porque naquele dia eu pensei, pô, eu tenho que derrubar esse cara gigante da minha frente e eu tenho que matar o que tá atrás dele, que é o quarterback. Ponto. Né? Esse é o seu foco. Só que depois que comecei a estudar, que eu vi extensão de braço, cria separação, né? Seja reativo ao movimento do OL e tal, eu fui aprendendo um pouquinho mais, mas ainda assim tinha aquele instinto de eu tenho que usar meu tamanho. Sim, com certeza. Ponto, né? Mas não tinha noção de ser um gap container, que de nose eu travo um gap ali no meio e tal. Não, pra mim eu tinha que passar por aquele cara, mas chegar no quarterback. Mas aí já com um pouquinho mais de técnica, né? Não me arriscando tanto, porque a gente sabe os riscos que tem de você entrar de cabeça, ainda mais sem capacete. Nossa. Rafa, a gente jogava sem capacete aqui. Aí é complicado. É por isso que a gente fala, cara, você tem que ter a técnica certa. Já com o equipamento, é um esporte
de muito contato, sem equipamento. Então a gente vê no rugby, a forma de tackle de rugby é sempre muito bem feita por causa disso, porque você não tem equipamento ali para só fechar o olho e vai de ombro ou vai de capacete e sucesso. Não, então tem que ter isso. Eu acho que também um ponto que é legal de você falar é dessa parte de entender. A partir do momento que você entende a sua função, você entende que você tem que fazer a sua função para o resto do time. Você, como nose, estava fazendo... Isso é uma engrenagem. Linebackers. Então, quanto mais você vai aprendendo da sua função, você vai conectando com o linebacker melhor, vai dando a oportunidade para ele brilhar. E do mesmo jeito, ele vai ajudando e comunicando com o safety, com os corners. E pônei, então, é um esporte que a galera fala, é o Ultimate Team Game, é o jogo mais completo de... Cara, você depende da pessoa do seu lado, então tem muito dessa irmandade de, pô, você confia no cara do seu lado, você tá ali sofrendo, batalhando, e você faz, principalmente nas suas duas posições. Do nose, óbvio, você tinha a oportunidade de fazer o sack de um quarterback, você tinha a oportunidade de fazer isso, mas assim como o no-line, é uma posição que você muitas vezes está trabalhando sem receber a glória, sem receber todos os accolades e todo, pô, esse é o cara. Então, eu acho que isso é bem bacana de você falar um pouquinho dessa mentalidade do que é ser um O-lineman, o que é ser um nose tackle e jogar pelo time, pôr essa perspectiva para a galera que não conhece. Com certeza, essa é a parte mais importante, porque de nose eu não tinha a concepção de que eu estava trabalhando em prol de um segundo nível e que isso, né, iria acarretar numa melhora de um terceiro nível, de um safety, de um cornerback, do que fosse, né? Depois que eu fui para o L, que eu tive realmente o conhecimento do quão importante era o meu papel para que outros brilhassem. E eu acho que esse é o primeiro passo de você ser um L. Se você for um lineman e não entender, um offensive lineman, e não entender que você faz o trabalho sujo para que outras pessoas brilhem, você não é lineman. Né? E a mesma coisa na DL. Claro que na DL ainda tem um pouquinho mais, né, das individualidades, do cara fazer um move, dar um sec, como você já ressaltou, e aí o cara aparece um pouco mais, mas o L não, né? São 5 que se movem como um só, é uma unidade que a gente só faz o trabalho sujo. E eu sempre dou o exemplo daquela foto que rodou aí o mundo, que estão 5 Ls sujos, podres, assim, a camisa rasgada, sangrando, e o QB, cara, mas sem um mosquito pousando nele, tá ligado? E aí, tipo, se você tem uma OL dessa você tá bem né, no esquema e tal. E é basicamente isso, cara. Eu sempre tento passar isso, que OL, você vai muito além do que você, tipo, de passar algo, uma teoria, falar algo pra ti. É a essência, o primeiro passo é você entender isso, né? Que tem toda essa questão, mas tem também o mental. E começa na cabeça. Pra mim, tudo começa no mental, cara. Né? Se você entender aquilo, já é meio caminho andado. E quando eu entendi que, jogando do outro lado, eu não teria que atacar alguém específico, né, que seria o quarterback, ou teria que parar uma corrida, cara, foi difícil, porque eu falo, mas agora o que eu faço, então? Eu vou ficar me matando aqui? Pra quê? E aí, quando você entende que o jogo depende daquilo, e que a OL é o coração do ataque, cara, pô, é um sentimento único, assim. A melhor sensação que tem é de você poder brutalizar alguém, tipo, você trabalhar pra alguém brilhar e alguém aparecer. Então isso pra mim é a melhor parte da OL, cara. A melhor parte da OL é essa. Cara, eu respeito muito o line, eu acho que no high school tive uma experiência boa, mas foi chegando em Wisconsin, que acho que você, como você deve saber, é uma das faculdades que prioriza o lineman, tá sempre o nosso trabalho, todos os nossos jogos. Eu até postei uma foto deles outro dia, você comentou até. Sim. Cara, nossa, sincronia total, muito louco, cara. Cara, e foi lá que eu aprendi realmente a importância disso. Nosso time, ali é o lineman, é o coração, é o que eles estão fazendo, a gente depende 100% deles. E obviamente para mim também, pô, era ótimo, porque para chutar o field goal, você tá com os linemen stop, você não vai ter problema nenhum. Exatamente. Mas, cara, eu acho que fala um pouquinho disso daí, de jogar os 5 juntos, de ser uma união, de estar ali sempre na mesma página. Eu sei que você já jogou de center, então você tá ali comunicando, tá meio que fazendo todas essas calls. Como que é essa parte? Como que você cria esse entrosamento pra galera tá todo mundo realmente curtindo e jogando um pelo outro? Porque eu acho que isso é mais importante do que só saber e estar na mesma página. Eu acho que todos os times que eu tive que foram bem-sucedidos tinha essa parceria dentro e fora de campo. Você tava ali sacrificando porque você gosta da pessoa. Então fala da importância disso daí. Cara, eu acho que essa união, né, entre OL, ela se cria, claro, com treino, você fazendo drills do lado daquele cara que joga, né, realmente do seu lado dentro de campo, você desperta entrosamento, você cria entrosamento, então essa união já começa a se criar aí. Tudo que a gente faz junto dentro de campo.
todo drill a gente tá junto. Se é um drill individual, mas tem a fila, a gente tá ali, todo mundo na mesma fila, todo mundo se comunicando, depois vira dupla, trio, de repente tá a OL toda formada, pra gente entender como que funciona cada parte dentro da OL mesmo. E muita gente fala que a união da OL também vem de fora, né? E isso foi algo que eu tive problema durante toda a minha carreira, né? Eu tinha a união, estava sempre disposto a ajudar, principalmente na questão de técnica e evolução mesmo, mas eu digo que o entrosamento do L se cria no treino. Que quando todo mundo tá com essa mentalidade alinhada de que é uma unidade, todos os problemas ficam de lado na hora do jogo ou na hora do treino, né? E eu acho que é isso que define a unidade da OL. É quando cada um tá interessado, e aí acho que a gente pega o gancho novamente para aquilo que você ressaltou, da importância de você entender que o seu papel vai acarretar no bom desempenho ou não, né, do todo. Então eu sempre tento passar isso pro L, que independente de problemas que tenham pessoais, independente de eu gostar de A e você gostar de B, quando a gente tá ali os 5 alinhados, tem algo muito maior em jogo. Né? Que é essa unidade. A gente protegeu o nosso quarterback, ninguém vai tocar nele, nunca. E o nosso running back vai correr o máximo de jardas que ele puder, mas proporcionados pela gente inicialmente, né? Então, quando todo mundo tá com a mente alinhada do que é o objetivo, de qual é a meta do todo, cara, o entrosamento acontece, a unidade acontece, né? Acabou o jogo, muita gente às vezes não se dá bem, a OL, um tem problema com o outro, isso é natural do ser humano. Também porque não faz parte da cultura aqui. Porque lá fora eu acho que é um pouco diferente às vezes. Já é mais cultural a OL tá sempre junto. Então, né? Eu acho que o que facilita também para isso acontecer é que é fácil lá você ter um bem maior comum, você tá na mesma página. Por quê? Porque tá todo mundo tendo a mesma oportunidade, não é que você não é um esporte amador, você tá ali com a sua bolsa, você tá ali competindo para ganhar um título nacional, você sabe que cada snap, cada jogada é importantíssimo, você sabe que se um tackle ali não faz o trabalho dele, dá uma vacilada, o QB toma um sec, se machuca a temporada inteira, a gente sabe da influência de jogar junto, então eu acho que isso é uma das coisas que eu vi muito, principalmente, eu acho que eu fui spoiler, né, por ter jogado em Wisconsin, que é o lugar que põe muita ênfase nisso, eles têm uma produção para a NFL que mostra isso, então eu pude ver que a galera vinha e comprava a ideia do programa, acreditava, e eu acho que isso é importante, é ter esse respeito ao jogo. Eu acho que independente de você gostar da pessoa do seu lado 100% ou não, você tem esse respeito maior ao jogo e o respeito ao que você está fazendo, qual é a sua função e o que você tem que fazer para ajudar o seu time, acima de tudo, independente do que está acontecendo ali fora dos gramados. Exatamente. E essa grandiosidade da coisa, que aqui é uma grandiosidade e tem que ser explicado e ressaltado, lá fora é natural. O cara cresceu nesse meio, ele cresceu no high school ali jogando, dando cabeçada, ele entende o papel dele, no college isso se intensifica, e quando ele chega na NFL, eu acho que poucos técnicos devem sentar com a OL e falar assim, galera, vocês são o coração do ataque, isso é uma unidade, deve falar se perceber um problema pessoal de um com o outro, mas assim, é muito natural o OL saber do papel dele, né? E se motivar estando do lado dos outros 4, independente do que aconteça, né? Porque ele tem a bolsa dele que ele valoriza, o trabalho dele sendo reconhecido, ele vai conseguir mudar de vida se ele chegar numa NFL. Então é todo um processo de evolução, não só no esporte, mas é uma carreira profissional do cara. Então a valorização é outra, e isso às vezes você não encontra aqui. Porque o cara pensa assim, eu vou lá bater cabeça pra quê? Eu vou lá aturar aquele cara pra quê? Não tô ganhando R$1. Gasto gasolina, então é sempre aquele papo mais negativo aqui, né? E que para você mudar um comportamento que vem de berço, porque às vezes não é criado no futebol americano ou no esporte, o cara cresce naquele meio do balde de água fria, de sempre estar para baixo. O brasileiro já é acomodado por natureza, você tem que viver dando choque no brasileiro para ele acordar. Então, cara, assim, é um composto, né? São inúmeras coisas que você tem que trabalhar e tomar muito cuidado aqui para você não perder jogador. Pro cara não pegar e falar, beleza, no dia seguinte ele tá treinando no outro time. E eu acho que isso é complicado porque você vê a realidade do esporte amador, por mais que tenha crescido bastante nos últimos anos, tá muito distante de onde precisa estar para ajudar os atletas a realmente
terem essa seriedade para beneficiar os atletas que estão ali suando e dando a vida, porque tem jogadores que muitas vezes você vê inúmeros times, quantas vezes eu não escutei isso o cara não vem treinar nenhuma vez da semana, mas como ele é o cara, ele vai jogar. Cara, isso não existe nos Estados Unidos, isso é a pior coisa. Nos Estados Unidos é 100% meritocracia, o que você fez para mim recentemente, o que você está produzindo, você não vai fazer next man up. Aqui no Brasil tem muito essa lealdade a jogadores porque eles podem produzir e acaba quebrando o resto do time, porque você tem jogadores que estão ali dando a vida, que estão sacrificando, vindo e buscando a melhora do time, enquanto um cara que está saindo, está fazendo outras coisas e vem e joga. Cara. Mas é complicado. Eu acho que fala você um pouquinho mais disso, porque eu tô novo, eu tô chegando agora, então é difícil de eu chegar e falar, a linha é essa, a gente tem que fazer isso. Mas é uma coisa que, para mim, vindo dos Estados Unidos, é muito preto e no branco. É muito fácil de ver que, cara, a gente precisa mudar pelo menos a mentalidade. Mesmo que você perca jogos, mesmo que você tem que passar a mensagem do seu core, do que é o seu time, quais são os fundamentos e os conceitos que você tem como equipe, qual que é o respeito que você tem que ter como jogador. Eu acho que mesmo sendo amador, se você vai se comprometer, você tem que estar 100%, você tem que se doar e estar fazendo pelo resto do time, porque senão acaba criando essas diferenças e esses rachas de elenco, né? Eu acho que, cara, esse é um ponto, assim, um dos mais importantes para mim, né? E um dos que eu mais gosto de falar, porque é muito evidente aqui no Brasil, né? Como você mesmo percebeu em, sei lá, meses. E para você é mais chocante, porque pensa você chegar num lugar, sei lá, tem 50 pessoas jogando futebol americano. Você chega com a filosofia real da coisa. Existe um padrão do futebol americano, né? Pode ter uma adaptação de jogada de playbook, mas jamais da essência do esporte. Sim. Isso a gente não vai mudar, né? Então, o que eu penso você falou de meritocracia. Sim. Meritocracia no Brasil, ela está muito associada a problemas de sociedade, né? A gente não vai sair do futebol americano, né? Mas acho que você deve ter conhecimento disso, isso é histórico. Então, sempre tem aquele papo de que meritocracia não existe, blá, blá, blá. E lá fora é algo que muita coisa só funciona nos Estados Unidos, né, dentro do esporte mais especificamente, pela meritocracia. Com certeza. Se você e o outro kicker, ele treinou 25 dias do mês, você treinou 24, as chances dele já aumentam de ser o titular. Não, já era. Não existe um dia. Pô, pra mim eu falo, não, você é kicker, você é titular. Cara, eu tinha 4 outros jogadores só de kicker, mais 4 Panthers, mais 4 longs. Então, isso no nível universitário. Então, não era que eu podia chegar num treino e, tem aniversário do meu primo, eu vou fazer tal coisa. Cara, você põe a prioridade. Obviamente, a gente estava com... Por isso que eu falo, é difícil porque você não está recebendo a mesma coisa. Eu estava recebendo uma bolsa, então é fácil de eu pôr, isso é a minha vida, essa é a minha prioridade. E eu não estou falando que isso é o que tem que ser por causa disso. Mas eu acho que tem essa questão de... A competição era tão grande, esse entendimento do que nada vai ser fácil. Você não vai ter uma coisa que você vai poder... Treinou bem na segunda, errou tudo na terça, errou tudo na quarta. Quinta, você não é mais o kicker, você não tá nem recebendo repetição com o seu time. Detalhe, mal vão falar contigo, né? Você vai estar ali de lado e você só vai ficar quietinho. Cara, vai falar, vixe, eu mereci. Velho, a galera tá sempre buscando, não tem essa de... Você não pode parar, e eu acho que o futebol americano é isso, principalmente no nível que eu tava... a galera tá dando a vida, você tá falando de pessoas de Wisconsin que cresceram vendo aquela faculdade, cresceram sonhando em estar no seu lugar. Quem era eu, um brasileiro que nem tinha o sonho de jogar... tava ali, eu entendia que se eu não estivesse trabalhando muito mais duro do que eles, eu não chegaria. A maneira de como eu consegui chegar na faculdade, eu não tô falando que eu fui melhor que ninguém, mas eu entendi isso muito cedo, de que, cara, é um esporte que eles estão praticando todos os dias. Eu comecei a praticar no meu junior year, segundo ano do high school, o segundo ano do colegial aqui brasileiro. Cara, isso é muito tarde. Para você querer ser alguém no esporte, para você querer crescer e ter oportunidades, você tem que entender que o seu nível de trabalho vai ter que ser muito diferenciado. Você não consegue fazer o mesmo que todo mundo e achar que você vai, em algum momento, nivelar. Você tem que estar fazendo um trabalho diferenciado. Vai ter que trabalhar 3 vezes mais.
Sim, e é uma coisa que eu vejo na realidade do brasileiro aqui do esporte, que é muito difícil deles entenderem. Pô, eu trabalhava, como você sabe, ajudando a molecada a ir para os Estados Unidos, ajudando a meio que cursarem esse caminho que eu tive a oportunidade de fazer, porque eu queria abrir as portas. Mas muitos dos moleques que eu conversava, que queriam uma oportunidade, falavam, pô, eu quero ir jogar na Alabama, eu quero jogar na Georgia, LSU. Você fala, pô, beleza, o que você fez até agora? Você tá titular? Pô, não tô titular por causa Tem disso. highlight, não? Então eu tô jogando flag esse ano e, pô, mas eu tô mandando bem. Aí você fala, cara, a gente tem que entender que a realidade do esporte está muito diferente, está muito longe do que você quer ser alguém, não adianta você ficar nesse nível, você tem que buscar, assim como você fez, buscar no YouTube, buscar na internet. Cara, a gente está numa geração que você pode achar tudo, você tem todas as maneiras de aprender e ainda assim a galera prefere achar desculpas de, não, eu tô no Brasil, eu não tenho... Não, cara. Cara, isso crescer, é do brasileiro. Né? Pô, e eu acho que você tem que ter essa mentalidade. Você quer crescer em alguma coisa? Cara, corre atrás, não tem segredo. Muitas pessoas, mas como é que foi? Qual que foi o segredo para você? Cara, não tem segredo. Futebol americano é a maior prova disso. Você não vai melhorar no seu level tackling, no seu level padding, se você não estiver lá treinando embaixo da casa. Não tem como. É uma coisa que você tem que estar ali no dia a dia e você aprende com o esporte. Sim, são etapas. Eu sempre falo, o brasileiro gosta, o jeitinho brasileiro, né? Ele já existe, né? Tá na genética aí, de que se o cara vê ali uma possibilidade de pular 2, 3 etapas para na concepção dele se beneficiar, e muitas vezes se beneficiam, né? Ele acha que no futebol americano vai dar certo. Exato. Só que no futebol americano, cara, nada funciona se você não seguir o beabá. Se você esquecer um fundamentozinho, você vai passar vergonha. Isso vai te fazer falta lá na frente, né? Mas aqui eles não entendem. Então, você tocou no ponto mais importante, acho que de parte comportamental de brasileiro, né? De atleta, que é a desculpa. O cara não sai de casa motivado ou procurando motivação, que a gente sabe que o cara trabalha, se mata, né? Tem essa diferença de realidade para poder treinar. Então, às vezes, o cara tá com problema com a mulher, problema com o filho, problema com o trabalho, e aí ele tá ali dirigindo para treinar, ele já tá desanimado. Ao invés dele tentar mudar um pouco da mentalidade e achar uma motivação no caminho, ou talvez focar em tirar o máximo de coisa ruim que ele tem na cabeça para produzir melhor no esporte, né? Não sei. Ele tá pensando em qual desculpa ele vai dar, porque ele já sabe que ele não vai compensar. Ele sabe que ele não vai conseguir bater de frente, sei lá, com um DL ou com um cornerback, seja o que ele for. Então ele já vai, quando ele chega no treino, com o script pronto. Sim. Então o primeiro erro dele, quando ele tomar uma chamada, ele vai falar: cara, tu não faz ideia como foi a minha semana. Cara, exatamente. Cara, queria eu ter o tempo que você tem de viver na academia. Eu tenho família. Eu tenho minhas responsabilidades. Então não joga. Sim. Exato. Fica em casa. Cara, e eu acho que você vê muito isso e volta ao ponto de que você falou. Se na sua cabeça você já tem essa mentalidade de que, cara, não, vou dar desculpa pra isso. Saiu derrotado de casa já. A mentalidade, tudo começa aqui. Independente, eu via isso principalmente pro chute. Se eu vou pensando, pô, tá longe, tá ventando, será que você vai errar o chute? Não tem como, você tem que ter a confiança no que você vai fazer, e a confiança vem do treino e tudo isso. Mas, cara, eu acho que pra falar uma coisinha, a gente entender esse lado de... A gente tinha lá em Wisconsin sempre uma vez por semana, um dos líderes do time vem e vai falar com o time, vai falar uma das coisas que ajuda ele, qual que é o seu why. Eu acho que isso sempre foi importante para mim, sempre me ajudou a motivar, já que a gente está falando de motivação. Entender por que você joga o jogo, o que te faz acordar todo dia e querer melhorar. E tipo, você escuta diversas histórias e isso te ajuda a entender, pô, realmente eu faço isso aqui pela minha família, eu faço isso aqui pelo orgulho do esporte, de querer melhorar, de ver isso aqui como uma oportunidade de crescer, de estar fazendo isso. E uma das coisas que o TJ Watt, meu antigo companheiro de time, falou, que para mim sempre ficou guardado comigo, é uma frase de que você pode ter ou desculpas ou resultados. Você nunca pode ter os dois. Se você quer ter resultado, você não pode ter desculpa. E são coisas bem distintas, né? Você nunca vai ter o resultado. Então, é exatamente isso. Você já entra com aquela mentalidade de, pô, hoje eu tô meio assim porque eu tive que chegar aqui na correria. Cara, você não, independente qual seja, eu acho que você tem que usar no momento
tá com a vida corrida, tem outras responsabilidades, use então essas 3 horas que você vai estar no treino, ali é o seu momento de estar 100% focado, de estar dando o seu máximo, de estar aproveitando aquele momento que é tão bonito de estar com seus companheiros de time, de estar com pessoas que amam o esporte da mesma maneira que você e querer melhorar, querer levantar as pessoas que estão do seu lado e usar isso ao seu benefício. Porra, sua vida tá difícil? Cara, usa isso, use essas coisas para te transforma motivar. em motivação. É um esporte que te dá essa oportunidade, te dá essa plataforma de ser agressivo com alguém, de, pô, você tá puto, você tá chegando no trabalho... Você consegue descarregar tudo ali na hora, no contato, nos drills. Cara, entre os apitos, não tô falando que vai jogar sujo, vai fazer... Não. Não, mas, cara, você tem uma dentro da regra muito grande de relaxar, de soltar isso aí tudo em outra pessoa. Exatamente, cara. Exatamente. E assim, quando eu trato muito desses pontos, é porque eu já fui assim. Cara, eu fui muito tempo extremamente preguiçoso. Eu não vou te falar que eu saía de casa pensando na desculpa. Sim. Mas eu dava desculpas. Tipo, errei uma jogada, alguma coisa ou outra. Eu usava muito meu corpo. Aqui num... Pensa, agora que isso tá mudando, né? Essa questão tá ficando mais evidente de agressividade, ser agressivo, querer mais que o outro, ser competitivo. Isso antigamente existia, era muito falado, ressaltado, mas não era colocado em prática. Sim. Né? Então, quando eu comecei a enxergar a importância desse padrão para a evolução do esporte, para minha evolução pessoal dentro do esporte, cara, foi quando eu realmente decolei. Sim. Né? E aí assim, decolei e eu não quero parar de decolar. Sim, com certeza. Não existe limite. O limite vai ser uma desculpa. Se existir, vai ser a minha desculpa. Sim. Né? Mas eu não quero. E talvez se chegar um tempo que eu encontre esse limite e que esse limite seja prejudicial para o meu time, para os meus companheiros, é o meu momento de parar. Com certeza. Mas não eu criar uma desculpa para de repente, sei lá, ganhar um salário ou continuar jogando, sendo que eu tô sendo prejudicial pro todo. Com certeza. Então, assim, para mim aí vai ser a hora de parar. Então demorou para eu criar essa mentalidade de FA, de atleta, de OL, do real OL. Eu era por essência, como eu te falei, porque eu sempre tive esse lance de querer juntar o OL pro jogo. Ainda mais como center, como você falou, que eu tava ali o tempo todo avisando o Mike, o double team o tempo todo, cabeçado o tempo todo, nose heads up ali. Era tenso, né? Mas eu tinha esse feeling de OL, mas eu não entendia que eu precisava me preparar muito mais. Fisicamente, eu era uma piada. Eu era uma piada no começo, fisicamente. Mas eu era grande, eu era pesado, né? E aí, eu nunca acreditava em mim. Eu acho que esse é o maior problema do brasileiro e muitos perdem oportunidades, às vezes numa conversa, que nem você falou, foi conversar com o cara, eu quero ir para Alabama. Que ânimo que você tem de continuar a conversa? Sim, exato. Você vê que a realidade está tão longe e a falta de quem é você na fila do pão, o que você tem feito. Mas, cara, fala um pouquinho de como você soube identificar isso, como foi para você, porque tem que ter uma questão de maturidade, de ser um homem, de olhar no espelho e falar, pô, olha o que eu tô fazendo, isso aqui é errado, ó. Pô, não tô onde eu quero estar. E tem muita gente que tá nessa sua situação agora, que pode estar vendo esse vídeo. Cara, como que foi essa transição de você sair desse momento e conseguir chegar onde você chegou hoje? E isso não vai acontecer de um dia para o outro, mas é uma decisão que você tem que tomar todo dia. É uma mudança de mentalidade para quem você vai ser na sua vida. Cara, muito legal essa pergunta, Rafa. O que acontece? Geralmente a pessoa não acredita nela. A gente até falou do gordinho dentro do cenário esportivo, né? O meu problema era, eu fazia o meu papel. Sim. Então, eu não conseguia enxergar, por exemplo, a necessidade de uma academia na minha vida. Porque eu sempre fiz muito drill na areia fofa, né? Eu sempre treinei aqui. A Praia de Santos foi minha academia por muitos anos. E isso dava um puta resultado dentro de campo. Eu saía de uma areia fofa para um gramado. Então eu era pesadaço, mas eu era mais rápido. E para mim isso era essencial. É a maldita zona de conforto, que também é outro defeito daqui. E aí muita gente usava isso para me jogar para baixo. Normal. E muito poucas chegavam e falavam assim, cara, você pode melhorar muito mais, você não faz ideia. Só que a gente, na zona de conforto, pra gente tá tudo bem. Sim. Eu tô no meu melhor, o que esse cara tá falando? Para. Ou então eu concordava e eu não conseguia colocar em prática, né? E por muitos anos foi assim. Só que por muitos anos eu consegui produzir. Mas num esforço, Rafa, surreal para conseguir. Sim.
né? Se eu tivesse seguido alguns conselhos nessa caminhada, eu estaria muito melhor e talvez não estaria aqui, não sei. Então por isso que eu falo que a oportunidade passa. E uma coisa que também acaba dificultando para você mesmo a sua trajetória. Eu acho que às vezes você tá ali, você acha que você já tá bem, você já não precisa, eu sou o cara. Daí lá na frente você fala, pô, se eu tivesse 2, 3 anos atrás escutado o cara, tivesse um pouquinho mais, pô, sua trajetória você ia ter decolado muito mais, você poderia ter aprendido muito mais e se desenvolvido. Eu acho que para falar um pouquinho também desse ponto, eu também nunca fui, óbvio, sempre fui muito competitivo, mas eu atingi um nível de sucesso muito rápido com o futebol americano, porque como eu te falei, eu achei uma posição que parecia que era feita para mim. Pô, sempre tive a patada, sempre tive aquele bicudão e achei, tipo, a função que eu me dei muito bem. Então, no meu primeiro ano, cara, eu fui para um camping de recrutamento, chutar contra 300 moleques, já fiquei top 2 do camp, fiquei ranqueado top 5 do meu... Só que para mim, óbvio, foi irado. E para mim, eu finalmente achei aquele patamar que, pô, eu quero ser o top, finalmente, pô, não era chamado, eu era banco, às vezes não fazia o corte do time do colégio pro futebol, então eu sempre tive essa tipo on my shoulder de, cara, eu quero chegar lá, mas mesmo pra mim, sempre tive essa mentalidade, quando eu cheguei lá, foi fácil de, pô, agora eu consegui uma bolsa 100%, agora tô indo pra faculdade, sou freshman, já consegui titular logo de cara. Eu dei uma relaxada, que não tem como. Só que o que me ajudou foi a minha competição, foi a galera que estava do meu lado, principalmente os melhores jogadores. No meu primeiro ano, por exemplo, a gente estava com o Melvin Gordon, que foi o segundo lugar para o Heisman Finalist naquele ano. Cara, ele já era um monstro, já estava assim no papo entre os 2 melhores jogadores da faculdade. E ele estava ali 1h30 antes do treino já treinando. Você chegava, ele já estava pingando. Eu falava, cara, quem sou eu para dar uma miguezinha? Quem sou eu para dar roubadinha na série de bíceps? Que eu já tô fazendo 1/3 do peso que o cara que é o mais top já tá fazendo. Aqui, assim, nossa, que exagero, que trouxa. O que ele tá fazendo aqui 1h30 antes? Exato. E pra mim, por exemplo, eu vi também, óbvio, eu tô falando desses caras porque é o que a galera vai poder reconhecer e falar, não, é verdade. Sim. Eu vi o TJ Watt, por exemplo, ele na faculdade começou com tight end, não era um jogador essencial, que era diferenciado, daí começou a ir pro lado de defensive end, obviamente com a mentalidade dos irmãos dele, com essa competitividade, com essa noção de... Ele já estava recebendo os toques, cara, você tem que fazer esse trabalho extra, você tem que ter essa mentalidade de correr muito mais atrás. Não é, você tá fazendo too much, you want it too hard. Não, cara, olha onde ele chegou hoje, entendeu? Então eu pude ver isso, e isso pra mim eu realizei de, caramba, velho, a minha mentalidade está muito atrás de quem eu poderia ser. Não sei se, pô, se eu tivesse mais em shape, eu não teria me lesionado, talvez teria uma oportunidade de estar jogando na NFL hoje. Então eu quero deixar esse conselho para os jogadores que estão vendo isso daí, para a galera, cara, independente da sua área, independente da sua posição, não fique satisfeito aonde você tá. Tem sempre um patamar a mais. Nunca tá bom bastante. Sempre evoluir, principalmente para a galera que joga aqui no Brasil. Cara, você é que nem o Taylor, que é o monstro, que é o cara. Cara, procura a galera dos Estados Unidos, começa a se nivelar com pessoas que você acha que você tá no mesmo patamar para sempre subir. Não fique, pô, agora eu sou top, óbvio, você é top 11 do Brasil, a gente viu lá do mapa que eles te ranquearam. Cara, irado, mas eu sei que você não vai olhar pra isso e vai falar, agora eu tô bem. Não, isso daí é o de menos. Eu não tô nem aí pra isso, eu posto e acabou. Tipo assim, ó, valeu, obrigado, porque querendo ou não, o reconhecimento faz bem, te motiva, mas assim, passou. Sim, e eu vejo isso em você, que você tem essa mentalidade hoje em dia de, cara, a gente tem que crescer, eu quero melhorar, eu quero ajudar. Sempre, cara. No esporte, porque querendo ou não, é um esporte que ainda tá aprendendo a caminhar, tá aprendendo como são feitas as coisas. Então, querendo ou não, você é um pioneiro, você é uma puta imagem do futebol americano, quantas pessoas não seguem o seu conteúdo e o puta trabalho que você faz de passar ensinamentos, de passar isso. Isso eu acho que é o mais foda de você, óbvio, a sua personalidade é irada, mas eu acho que esse papel que você faz de entender que você tem uma responsabilidade maior em relação ao esporte, que pode ser uma mudança que a gente talvez não veja enquanto a gente está aqui jogando nesses anos, mas pode ser uma coisa que daqui a 5, 10 anos a gente vai olhar para o esporte e vai falar, porra, olha só como a gente progrediu, como a gente chegou até aqui. E, cara, eu espero que esse esporte continue crescendo, que as pessoas tenham essa mentalidade, que acordem um pouquinho pro que é a realidade do futebol americano, que é a beleza, que é o hard work, que é correr atrás, que é sempre evoluir, porque, cara, eu vejo isso daí fora da minha vida do esporte hoje. Você leva todos esses ensinamentos. O esporte é uma coisa, perfeito. Pô, é uma oportunidade, uma plataforma que para você aprender. É uma base para a vida, né? Para tudo.
Cara, então, eu acho que o futebol americano, principalmente, joguei soccer, joguei basquete também, joguei handball, joguei diversos esportes. Cara, o futebol americano foi um dos que eu mais aprendi, que eu mais pude crescer como pessoa, e isso eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da minha vida. Cara, eu acho que as questões disciplinares principalmente, né? Que você vai aprendendo na marra. Se você não abraçar essa ideia, essa filosofia que a gente já tá falando, você fica para trás. Com certeza. E aí a questão é, fiquei para trás por quê? Por erro meu, não por erro dos outros que foram mais rápidos. Você entende que é uma mudança de valores? Sim. Isso não pode acontecer, cara. Você tem que reconhecer, primeiramente, reconhecer seu erro. Se você não reconhecer seu erro, você vai ficar para trás em tudo. Com certeza. Se não virar a chavinha e entender que, pô, eu tenho que ser mais rápido para alcançar aquele cara. Ele tem que treinar dobrado, porque ele tem o dobro de força de mim, do que eu tenho. Então, assim, como que eu faço isso? O problema sou eu, né? Não o outro que é mais forte treina mais. Ele que exagera, tudo aqui é assim, ele que exagera, ele que... É porque ele tem mais recurso. Sim. Fala de meritocracia, mas é sempre assim, né? Mas na verdade o quanto você quer isso. E se você não quer, não é o esporte para você. Cara, é um esporte que não tem como. Você não tá preparado, se você não tá ali com a mentalidade certa, você vai tomar um pancake, você vai estar ali no chão, você vai levantar para a próxima jogada, você não vai querer enfrentar o cara, então você tem que ter essa mentalidade de preparação. E eu acho que todo esse ensinamento de, cara, você tem que aprender essa base para você poder progredir, para você poder crescer e poder chegar no nível mais alto.